Você provavelmente já ouviu dizer que o Ozempic perdeu a patente e que agora vai ficar muito mais barato no mercado nacional. Será que realmente vai cair o preço? Quando que vai acontecer? Será que já na semana que vem teremos disponíveis nas farmácias novas versões do Ozempic mais baratas, mais acessíveis para todo mundo? É exatamente isso que eu quero responder nesse vídeo para vocês, pessoal. O que realmente aconteceu em relação à patente? Qual a expectativa em relação aos prazos, em relação aos preços, em relação ao mercado e como que os pacientes, as pessoas que estão utilizando essa medicação, que pretendem utilizar ou que estão curiosas em relação a esse assunto, precisam entender para se programar em relação ao que nós vamos aí passar no ano de 2026, por exemplo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e diariamente atendo aqui no meu consultório pessoas que desejam realizar o processo de emagrecimento, tratamento de obesidade e até performance esportiva. Hoje o tema é voltado às medicações, principalmente ao Ozempic. Para quem não sabe, o Ozempic, o Wegovy e agora recentemente o Povistra são medicamentos da mesma classe, que é a semaglutida. Tá? Então todos eles possuem a semaglutida, todos eles produzidos pela Novo Nordisk, salvo o Povistra, que tem parceria com a Eurofarma, que foi a última medicação, deve ter sido lançada aproximadamente 5, 6 meses aqui no Brasil. Já foi uma entrada que ajudou a modificar o acesso ao preço e ao mercado nacional, justamente porque a Novo Nordisk fez esse primeiro movimento, entendendo que, a partir do momento que eles conseguissem colocar uma medicação ali dentro do mercado com outro nome, já criando uma certa, um certo nome no mercado, eles conseguiriam ali democratizar e conseguir uma competitividade muito maior, já antecipando essa quebra de patente. Eles tentaram, através a Novo Nordisk, através do Supremo Tribunal Federal, o STJ, deixa eu ver se é isso mesmo. Foi através do STJ, eu sempre crio aqui o meu roadmap, né? Então, através do STJ, na verdade, não o STF. Então, através do STJ, eles tentaram esticar um pouquinho mais a patente, mas em janeiro desse ano, mas o STJ não aceitou. Então, no dia 20 do mês de março, agora 20 de 3 de 2026, a patente foi quebrada, né? Ela expirou, na verdade. Então, esse prazo foi expirado. Para quem não sabe, pessoal, patente é como se fosse um direito comercial de exclusividade por determinado tempo. Tá? Então, cada mercadoria, cada mercado, cada país ali, eles têm esse combinado, digamos assim, de que eu acabei, a Novo Nordisk, né? Ele chegou e falou assim, eu criei uma molécula que é o Ozempic, que é a semaglutida, e vou lançar ela, estou fazendo uns estudos e tudo mais, e por conta desse investimento e toda essa parte comercial, existe essa questão da patente. A partir do momento que a patente expira, outras empresas estão autorizadas a começar a produzir moléculas parecidas, iguais, questão de genérico. Então, a patente expirando, as fábricas podem começar a buscar outros mercados, né? Podem começar a produzir essa medicação. Mas nessa minha fala, tem inclusive um erro. Por quê? Não é porque expirou a patente que na semana seguinte qualquer empresa pode simplesmente falar, então maravilha, eu vou pegar lá a molécula, vou copiar e já vou colocar para vender. Não acontece dessa forma, tá? Que seria justamente o próximo capítulo ali que eu estou colocando aqui para vocês. Então, seria relacionado à parte de Anvisa, porque a partir do momento que existe, que expirou essa patente, as empresas precisam dar entrada através da Anvisa, que é o nosso órgão regulatório, para pedir autorização para a produção. E aí, dentro dessa autorização, eles precisam identificar os materiais, como que vai ser esses processos e tudo mais. Já houveram 8 empresas que deram entrada e tinha uma expectativa de mais umas 5, 6. Da última vez que eu ouvi falar e que eu dei uma pesquisada hoje antes, estavam falando algo em torno de 13, 14 empresas que estavam dando a iniciativa ali para pedir autorização para a Anvisa, com as primeiras respostas de que pode produzir ou está vetado ou precisa corrigir alguma coisa, aproximadamente final de abril. Então, mais ou menos 30 dias a partir do momento que esse vídeo está sendo gravado, tá? Então, 30 de abril de 2026.
Então, esse é o primeiro prazo para as primeiras empresas começarem a ter resposta. Então, assim, não é um negócio que acontece de uma semana para outra, tá? Então, muitas vezes as pessoas estavam com expectativa alta. Eu também ia ficar muito feliz, pessoal. Eu confesso que, perdão, confesso que eu trato muitos pacientes com o Ozempic, o Wegovy e o Povistra, e eu queria ver essa medicação cada vez mais barata. Mas vai levar ainda algumas semanas para essas autorizações. Depois da autorização, tem toda a questão relacionada à própria produção, à própria parte comercial, distribuição no país. Então, não é algo tão simples. Tá? Então, o Ozempic vai ficar realmente mais barato. Eu vou chamar de Ozempic, mas vocês estão entendendo que nós estamos falando sobre a semaglutida, tá? Que está no Wegovy e Povistra. Então, o Ozempic ele vai ficar mais barato? A expectativa é justamente essa. Obviamente que no começo, pessoal, vai ser a primeira empresa que vai entrar um pouquinho criando uma certa competição, vai entrar uma segunda, uma terceira. Geralmente, os medicamentos entram alguns com uma chancela, né? Um nome mais poderoso, digamos assim, de qualidade mais alta, outros qualidade um pouquinho mais em conta para conseguir acessar outros mercados. Então isso começa a criar uma certa regulação e ao longo do tempo espera-se que a maior competitividade de mercado faça com que as empresas consigam ali trabalhar com preços cada vez melhores. Então existe essa expectativa, mas de novo, até a Anvisa liberar, começar a produzir, então leva semanas, meses para isso acontecer, tá? Mas a expectativa é sim, tá? Que comece a baratear. Já teve pessoas especulando algo em torno até de 50% do preço comercializado atualmente. Hoje, uma caneta de 2,5, de meio miligrama, até 1 miligrama, se eu não me engano, os pacientes estavam conseguindo encontrar em torno de R$ 999, R$ 889, dependendo do desconto, com o plano. Então, estava girando algo em torno aí de 900 a R$ 1.100. Eu estou hoje na região do interior de São Paulo, então, e o que eu atendo alguns pacientes de São Paulo também, não está muito diferente aqui na região de São Paulo. Então, é mais ou menos isso aqui para o estado. Eu não sei como está no estado de vocês, se vocês quiserem até comentar aqui embaixo, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, a questão do valor, se vocês já estão utilizando e já perceberam esse movimento, mas já teve essa diferença, principalmente com a entrada do Povistra, né? Então, era o Ozempic e o Wegovy, o Povistra entrou e já barateou cerca de uns 20% do que do que eles vinham comercializando no mercado até então, né? Então teve essa questão de já uma melhora. Então a expectativa, vamos ver como serão nos próximos capítulos. Outro detalhe importante, coloquei aqui no bloco 5, né? Questão do genérico. Talvez não seja exatamente o genérico. Por quê? Porque hoje os produtos que entram na categoria de biológico, que é justamente, cada molécula tem molécula sintética e biológica. Quando entra no biológico, você não pode necessariamente criar um sintético. Você precisa criar versões equivalentes, então tem todo também esse trabalho em cima dessas moléculas para conseguir criar essas novas medicações e colocar no mercado. Então não é necessariamente o mesmo processo de gerar um genérico ali, tá? Então a gente precisa esperar acontecer para ver exatamente. Vai ter, parece que 2 empresas vão entrar com uma versão sintética, então tem gente que especula que vai ter um efeito menor, outras falam que não. A gente vai conseguir ver realmente quando for lançados os produtos, a gente vê um pouquinho na prática e o que os trabalhos que essas empresas vão trazer para a gente aí em relação a isso, tá? Então, se a gente for falar de uma expectativa realista, né, então uma visão aqui realista, eu diria o seguinte: primeiro, a notícia é extremamente importante, eu fico super feliz, eu tenho falado semanalmente, diariamente aqui com os meus pacientes sobre essa questão, porque eu tenho muitos que utilizam, né? Eu utilizo muitas vezes, inclusive, o desmame da tirzepatida, do Mounjaro. Né? Então tem pacientes que estão usando, eu caio ali para o Ozempic, financeiramente um pouquinho mais acessível, a gente consegue ajustar a dose com muito mais facilidade com a caneta, então isso flexibiliza às vezes esse tratamento com uma medicação que tem uma potência menor, mas a ideia é que tenha mesmo, então a gente consegue fazer uma manutenção em muitos casos, né? Então não seria super positivo, mas não pode ser interpretado como uma queda imediata de preço, tá? Então não é porque
expirou a patente que amanhã vai ter queda de preço. O mercado vai começar a criar esse movimento, mas a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. E eu espero que ainda esse ano, né? Eu acredito que, por ser uma molécula muito concorrida, e está muito em alta essa questão do Ozempic, do Mounjaro, da própria retatrutida para o ano que vem, eu acho que tudo isso está gerando um movimento no mercado, pessoal, que tende a democratizar cada vez mais. E isso é muito bom, porque aí a gente vai conseguir cada vez mais aumentar o ar aqui antes que eu congele, aumentar essa concorrência e o acesso das pessoas a essas medicações. Então isso é sensacional. E eu tenho vários pacientes que eu trato com Ozempic e tem resultados fantásticos. Né? Então não é porque é uma medicação um pouquinho, com uma potência um pouco menor que a gente deva descartar ou falar, não, mas não é tão boa assim. Não, é uma medicação muito boa, tá, pessoal? Então, o que muda hoje é que não faz sentido interromper tratamento, mudar, desesperar, querer. Não. Coloque na cabeça que vai ter uma pequena redução agora, um pequeno movimento de mercado, mas para ganhar espaço por parte da Novo Nordisk ainda, e algumas semanas, meses, para novas empresas ganharem aprovação da Anvisa, entrarem no mercado e começarem a disputar realmente através das aprovações. Uma vez aprovada, toda a parte comercial. Tá? Então, é isso, pessoal. A patente foi quebrada, expirada, né, na verdade, no dia 20 de março de 2026. O STJ não aceitou ali a tentativa da Novo Nordisk de estender essa patente. A Anvisa já tem diversos processos em andamento com novos produtos com esse princípio ativo. Então isso significa que o mercado pode sim começar a mudar. Então a melhor forma de entender esse momento atual é justamente que a porta se abriu, mas a mudança ela ainda vai ter algumas etapas para acontecer, mas o que é muito bom. Eu falo assim, um ano parece muita coisa? Eu gosto sempre de pensar dessa forma. Talvez vocês concordem ou não. Um ano é bastante coisa? Óbvio que para quem está buscando tratamento ou tentando, está pagando caro, é. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que esse um ano pode mudar drasticamente o mercado também, com a entrada de retatrutida ali para o final desse ano, começo do ano que vem, se tudo der certo, expirando patente de Ozempic, percebe esse movimento? Que as coisas vão ficando melhores, mais acessíveis. Esse medo de usar essa história de ficar usando medicação por 2, 3 meses e parar depois, para ver se vai dar certo. As pessoas vão tirando um pouquinho da cabeça, porque eu entendo também, pessoal, é uma medicação cara. Então muitas vezes a pessoa ela quer usar achando ali na ilusão que ela vai usar 1, 2 meses e vai resolver e não vai. Agora, quando o valor começa também a ficar um pouquinho mais acessível, mais democrático, quem sabe um dia a gente não terá no Sistema Único de Saúde, no SUS, essas medicações disponíveis para os nossos pacientes, para as pessoas. Imagine que sensacional. Eu não duvido que a gente chegue a esse ponto. Eu espero que a gente chegue a esse ponto, tendo em vista a importância que é o tratamento da obesidade, a quantidade de pessoas que são acometidas, o crescimento da obesidade que a gente vê. Então, 2026 é o ano do movimento. É o ano que começam a se movimentar as peças desse tabuleiro para que a gente comece a democratizar um pouco mais. A medicação que até então era de um público que tinha uma condição um pouco maior e, infelizmente, mas que naturalmente agora tende, ao longo dos meses ou anos, melhorar e, quem sabe, vislumbrar até uma entrada dessas medicações, desses análogos de GLP-1, os incretínicos, né, esses peptídeos, no mercado, já com uma competitividade maior. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do que a gente conversou, curte o vídeo, compartilha com alguém que está interessado nesse assunto, que vai se animar em saber sobre isso. Se você teve alguma experiência, se você já viu alguma diferença de preço nas farmácias, comenta aqui embaixo com a gente, compartilha o conhecimento que você tem, porque isso faz com que a gente consiga trocar cada vez mais figurinhas, principalmente não falando só da região aqui de São Paulo, mas a região do Brasil, tem pacientes do planeta inteiro, né? Então de outros lugares também. Eu não sei como está sendo fora do país essa questão, mas acredito que seja muito parecido ao que está acontecendo aqui no Brasil. E é isso, pessoal. Se vocês precisarem de mais informações relacionadas a consultas, eu sempre deixo na descrição o link para consultas
link do site, link do meu Instagram, que vocês podem me acompanhar diariamente. Lá eu posto com uma frequência um pouco mais alta temas mais curtos, aqui eu acabo aprofundando muito mais, e sempre, sempre, sempre lembrem-se que eu tenho um material, principalmente relacionado às pessoas que estão usando Mounjaro Tirzepatida, mas que servem exatamente para o mesmo público, que está usando a semaglutida, Ozempic e o Wegovy. É um material com alguns checklists para entender sobre o momento de ajustar a dose ou não com o seu médico, porque é uma medicação que deve ser prescrita por médico e acompanhada por médico. Então, se já é o momento dessa conversa, tem um material também com opções de refeições proteicas. Você pode acessar ali 10 refeições práticas para você estar fazendo. Tem um material também destrinchando, principalmente a tirzepatida, mas muita coisa a gente consegue trazer, o Mounjaro, né, na verdade, a gente consegue trazer para a utilização do Ozempic e do Wegovy. Então tem um material ali que complementa esse conhecimento e que aprofunda um pouquinho mais o tratamento, trazendo à tona as partes que cabem ao paciente. O médico prescreve, o paciente entende o que ele precisa fazer, qual que é a demanda dele, quais são as exigências que ele precisa cumprir em relação a treino, dieta, alimentação, parte comportamental, para extrair o melhor resultado desse tipo de tratamento. Mas é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.